Olá, às 4h30 da manhã estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. A série é Quem Somos Nós? E eu começo pedindo desculpas. Nos primeiros vídeos eu disse que quem tivesse uma Bíblia e não soubesse o que eu estaria explicando nos capítulos seguintes, como esta, jogasse fora, porque tudo que está aqui é mentira. Peço desculpas aos reverendos, ao clero, aos clérigos em geral, e a cada um de vocês que leem esse livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus inspirada, né? Não é exatamente assim, então fui impetuoso, talvez até irresponsável e perverso. Aqui ficam minhas desculpas. O que eu devia ter dito, vou dizer hoje. Portanto, esse vídeo será um pouquinho mais longo. Então, o que é que acontece? Esse livro aqui é chamado Revelação. Principalmente o último, que nós conhecemos com o nome de Apocalipse, né? Mas, na verdade, é Revelação. E toda a Bíblia é chamada de Revelação. A palavra de Deus revelada. É a palavra de Deus revelada. Ora, o que é revelar? Revelar é velar de novo. Velar quer dizer cobrir com o véu. E revelar significa cobrir com o véu e cobrir com outro véu. Revelar. Então, essa é a verdade, me desculpem. E então, o meu ímpeto, né, no afã de mostrar o que está por trás do véu, então eu disse isso. Foi uma tolice. E aqui eu me desculpo diante de todos. Guardem cuidadosamente, tenham na sua casa e leia. Mas vocês terão que saber de que existe outra coisa que sem aquilo ali, o que está escrito aqui, no início no livro do Gênesis, está escrito aqui, vocês todos já leram, estão cansados de ler. Então está aqui, começa com o Gênesis, né? Então, acontece que tudo que está aqui, principalmente no livro do Gênesis, é revelação. Ou seja, é algo que foi velado e depois velado de novo. Então, aqui nós temos uma obra que pretende desvelar isso um pouco, que é a Lei de Moisés, do Rabino Meir Metzila Malamed, grão-rabino da Flórida, da comunidade sefaradita, e aí ele já faz um pouquinho esse trabalho. Nós já mostramos a vocês que ele faz a tradução igual ao que está ali, né, em português, deste lado, e deste lado ele dá o original em hebraico. E aqui embaixo ele faz algumas notas. Nessas notas explicativas, nós já vamos encontrar chaves para perceber que não é o que está aqui. Mas não é o que está aqui por quê? Porque esse conteúdo veio da Suméria passou para os acádios, dos acádios passou para os caldeus, dos caldeus para os judeus. Então, veja, é algo precioso que a gente chama a Sagrada Tradição e que os judeus deram o nome de Cabalá. Então, nós aqui, Meir Metzila Malamed, começa a desvelar, mas muito lentamente, nessas notas explicativas aqui, né? É aqui que ele diz o que significa a palavra Reshit. E aí, indo mais além, mas a tradução é igual. O que está aqui, vocês encontram aqui, numa tradução exatamente igual a que está aqui. A única diferença é que aqui, se vocês pegarem o início, o que está ali, o Gênesis, vocês veem, ó, não tem nada aqui embaixo, ó, não tem nota explicativa nenhuma. A Igreja Católica tentou fazer o mesmo que o Meir Malamed fez, mas foi muito infeliz. Por quê? Porque ela não sabe as chaves para fazer esse trabalho, né, para pegar a revelação. Então, nós temos que tirar um véu e depois outro véu. Então, só na terceira camada que nós teremos. Então, as Bíblias comuns, traduções comuns, não fizeram isso. A tradução, estou me repetindo, chamada A Lei de Moisés, de Meir Metzila Malamed, então faz
as notas explicativas que a Igreja Católica seguiu, aquela Bíblia do Almeida, portanto, não tem isso, então é pior, porque deixa esse texto como está, e quem lê acha que é isso aqui. Aqui, ali em Almeida, ele não tem nada explicativo, notas explicativas embaixo, já mostramos a vocês. Isso é péssimo. Então, um protestante pega a Bíblia dele, lê, e ele acha que é exatamente ao pé da letra como está ali, porque não há explicação nenhuma. Então, o que é que acontece? Isso vai dar margem a uma leitura errada, né? Quer dizer, as chaves, a beleza do que está escrito é totalmente oculta. Por quê? Porque é necessário uma explicação. E essa explicação é exatamente porque esse texto foi herdado, né, da sagrada tradição que vem desde a Suméria até os judeus, e aí é preciso saber duas coisas. Segundo, o que eu vou dizer agora para vocês. Então, não é o que está aqui, é o que está aqui. Chegou sumérios e acádios, caldeus e judeus. Foi essas as fases, com as quatro fases, as quatro civilizações. Então, Meir dá aqui uma palhinha para a gente, ajuda muito, né? Ele mostra que Reshit é a lei cósmica, portanto, a essência primordial de todas as coisas, que foi criado por Elohim. E aqui nós encontramos, então, o Sefer Yetzirah, em inglês, e aqui nós encontramos a introdução, a explicação da Bíblia por Bernardo Casper, onde, logo no início, temos um capítulo onde ele diz que a Mishnah é outra Bíblia. Claramente, ele diz isso aqui claramente. É outra Bíblia. E o que Bíblia é essa? É uma Bíblia que os escribas conheciam, e eles conheciam. Por quê? Porque há duas revelações, quer dizer, há uma revelação e há uma explicitação. Aqui eles dizem claramente, na página 34 do livro, eles dizem, né? Toda a literatura midrashica surge inteiramente do texto da Escritura, então não nega a Escritura, a qual costumava servir como uma espécie de comentário sistemático e sucessivo, verso após verso. Foi isto que principalmente o distinguiu da Mishnah, a qual ensinava a Halashot, regras de leis, independente de suas bases bíblicas. Também não pode ser independente. Estudar sua sagrada tradição independente da revelação não vai nos levar à verdade. Então, o que é dito? A tradição dos anciãos, aqui está a expressão assim, eu uso a sagrada tradição, simplesmente mencionada pelos judeus como Kabbalah, tradição antiga e aceita, às vezes em hebraico como Halashah le Moshe Sinai, a lei entregue a Moisés no Sinai, mas existe a lei oral, Torá Shebal Pé, está escrito aqui. Então, existe a tradição entregue a Moisés no Sinai, Halashah le Moshe Sinai, e a lei oral, a tradição, sagrada tradição, vinda de lá para cá, Torá Shebal Pé, que foi dada no Monte Sinai, ao mesmo tempo que a lei escrita, que reclama a mesma origem divina, lá na Suméria, e, consequentemente, a mesma autoridade e força. Então, precisamos, então, ter as duas. Então, foram duas mensagens que Deus deu a Moisés. Uma que ele escreveu e uma que ele não escreveu. A que ele escreveu em hebraico se chama Halashah le Moshe Sinai, em hebraico. Né? E a que ele não escreveu passou para Josué, Josué para os juízes para os profetas, e assim sucessivamente. Então, ali Meir chama a lei de Moisés, e eu prefiro chamar, a minha escola prefere chamar, depois de muito estudo, a sagrada tradição. Então, essa tradição é oral, e a Halashah le Moshe Sinai é escrita, mas ela só pode ser compreendida junto com a Shebal Pé, que é a tradição oral.
Então, é isso que eu devia ter dito. Ficam aqui as minhas mais sinceras desculpas. Não joguem fora suas Bíblias na lata do lixo. Foi uma tolice sem tamanho. Então, peço aqui, sinceramente, desculpas. Então, aqui está o Sefer Yetzirah, o livro que vai desvelar que vai apresentar a Sagrada Tradição. Segundo o autor, que é o rabino Aryeh Kaplan, aqui está a versão em inglês, mas já tem em português. Quando eu recebi de presente essa do meu sobrinho, Leonardo, então só tinha em inglês. E ele comprou em inglês e me deu, porque ele sabe que inglês para mim não tem problema. Eu leio como leio em português. Então, aqui, se vocês pegarem a versão em português, vocês vão encontrar o texto. The Text, o texto. O Sefer Yetzirah é um pequeno livro, muito conciso. Está apresentado na sua versão curta, com cerca de 1.300 palavras, enquanto que a versão longa contém aproximadamente 2.500. Então, 1.300, 2.500. A versão de Gra é uma delas, usada nas tradições, contém 1.800. Ou seja, 1.300 passa para 2.500, mas há uma versão intermediária de 1.800. Né? Mas o texto original é tão pequeno que alguns pequenos fragmentos que nós temos mostram que o livro inteiro foi escrito em uma única página que tinha apenas 240 palavras. Entenderam bem? Então, o judeu aqui, Aryeh Kaplan, rabino, diz: temos fragmentos da antiga tradição, né, a tradição dos antigos, que tinha apenas 240 palavras quando foi trazida por Abraão da cidade de Ur dos Caldeus. E os caldeus já eram herdeiros dos acádios. Os acádios eram herdeiros dos sumérios, e os sumérios, eu acredito que da Lemúria. Então, é uma tradição que vem de 240 palavras, passa para 1.300, de 1.300 passa para 1.800, de 1.800 passa para 2.500. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, aí está o problema. A tradição. Então, aqui só fala da tradição. Sefer Yetzirah, o livro da criação. A terceira fase, né? É Azilut, Beriá, Yetzirah e Asiá. Então, só a parte de Asiá foi trazida por Abraão de Ur dos Caldeus. É o que está escrito aqui por Aryeh Kaplan. Né? Então, aqui seria apenas uma parte. Abraão conheceu, então, em Ur dos Caldeus, apenas uma parte. Aí, se você vai até o livrinho lá que nós mostramos a vocês há pouco, a Biblioteca Popular Judaica, Explanação da Bíblia, então você vai perceber que Moisés recebeu tudo no Monte Sinai, né, mas manteve em sigilo. Então, é o que está dito aqui, com o título de a Mishnah. Então, com esse título de Mishnah, então ele está dizendo que a Sagrada Tradição, que ele chama a Tradição dos Antigos, que veio para Abraão apenas com 240 palavras, e que aqui já apresenta um acréscimo considerável, né? De 240 passa para 1.300, de 1.300 para 1.800, de 1.800 para 2.500. Então, é o que ele está dizendo aqui na página 11 do livro do Aryeh Kaplan. Então, sem essa tradição, as duas se completam. Aqui diz, né, Le Moshe Mishnai, Moisés recebeu, é o que ele escreveu, é o que nós comumente lemos, e o texto hebraico, e Shebal Pé, que ele não escreveu. Então, é assim, e agora essa é a verdade, e o privilégio que nós temos é que essa tradição oral, a Sagrada Tradição, terminou sendo escrita, como é o caso aqui do rabino, que começa a dar uma palhinha, mas muito pouco. Então, nós estamos agora indo para
a sua versão completa, a explicação completa, que os judeus chamam de Kabbalah, mas eu não fico só aqui, eu vou até a Suméria. Eu tenho condições de ir até a Suméria, porque foi descoberta as tabuinhas, né, no deserto, né, em 1947, né, no Kirbet Qumran Kirbet Qumran, um monte, foi descoberto. Na verdade, esse monte encobria uma sinagoga, e aí ali estavam os livros escritos que tinham aquelas informações que hoje são preciosas, porque nos deram o que os judeus deixaram de publicar. Então, em princípio, nós temos então aqui agora, já lendo o texto segundo a tradição. Eu estou lendo o texto original, então vou ter por base, devido a meu pouco conhecimento do hebraico, a tradução interlinear, estudada no seminário, porque tem em inglês, cada parte em cima tem embaixo, mas essa tradução interlinear, ela está ao pé da letra, e eu terei que fazer as devidas adaptações. Então aqui nós vimos o começo de tudo. Então vamos voltar um pouquinho. Nós vimos que está escrito, no original está, no princípio Deus criou o céu e a terra era vã e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito de Deus soprava sobre as águas profundas, e disse Deus: haja luz, e foi luz. Então esse é o trecho inicial, que hoje nós vamos até ele todo. Aqui nós temos apenas a primeira parte. E nós vimos então destaque para a palavra Reshit e para a palavra Elohim. Então, essas duas palavras, que a versão grega trocou Reshit por Arque, e depois São João explicou que Arque é o Logos. Bom, na verdade, a concepção de Deus é esta, sempre foi um triângulo, e esse triângulo, então, nós temos que partir daqui: sabedoria, poder e bondade, inteligência, vontade e memória, Pai, Filho e Espírito Santo. Partimos dessa unidade, que na verdade é uma parte do todo. A capa do livro é o todo. E aí esse todo se mostra com clareza como um triângulo equilátero com 3 porções. Uma porção sabedoria, poder e bondade, inteligência, vontade e memória. Eu vou usar mais essas duas, vamos dizer assim, interpretações do que é, na verdade, o Ein Sof Yaor, né? Mas isso começa aqui. Então, esse todo aqui, Deus, representado assim, então, segundo a versão original, dá destaque às palavras Reshit, a palavra Elohim e a palavra Reshit. Foi traduzido por São João, pelos gregos, pelos 70 sábios gregos, como Arque, mas ele diz que em Arque está o Logos, é São João. Em Arque é no Logos. Na substância primordial está o Logos, a inteligência, o pensamento pensante, né? Olha só. Então, na tradução comum diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não é assim. Na substância primordial estava o Logos, o pensamento pensante. Então, temos que fazer assim. Ou seja, usando agora uma técnica mais para facilitar para vocês, então a palavra-chave é El, é um E e um L. Essa palavra El aparece na Bíblia como sendo Elohim. Deus, na verdade, é meio abstrato, né? Então, El aparece na Bíblia como Elohim, às vezes aparece como El, mas como adjetivo. El Elyon, El Shaddai, El Kai, El Gibor, e aí na tradição, no Gênesis aparece como Elohim. Então tudo começa com Elohim. O que é que Elohim faz? O que é que Elohim é? Elohim é exatamente isso. Então El seria esse todo indiferenciado da capa do livro. O todo indiferenciado, que é tudo.
né? E diferenciando ele a decodificação, ou seja, a desvelação da revelação, das camadas, então, mostrou que ele tem a Ein Sof Aur, então, a Cabala já. Ou seja, sabedoria, poder e bondade, ou inteligência, vontade e memória, que já estamos agora usando a Cabala, já estamos usando a Sagrada Tradição. Então, El é o deus dos semitas, ou seja, o que veio lá da Lemúria, passou pela Suméria, da Suméria pelos Acádios, dos Acádios pelos Caldeus e dos Caldeus para o Judeu. Então veja como tudo começa lá na Lemúria. Então nós não temos o material da Lemúria, mas temos da Suméria. Vastíssimo. A biblioteca da Suméria foi encontrada totalmente, e eu sigo o judeu famoso e que merece todo o meu respeito, Samuel Noah Kramer. Foram encontradas as bibliotecas da Suméria. Então, lá se percebe que El é sempre escrito com um adjetivo. El Gibor, El Shaddai, El Elyon, El Kai, sempre com adjetivo. E na primeira página do Gênesis, portanto, Elohim. E então, Elohim, o que é que é? Elohim é inteligência, vontade e memória. Então, Elohim é inteligência, vontade e memória. É igual a El. É um desdobramento. Por que é Elohim? Porque El considera o todo, essa parte indiferenciada da capa do livro. E Elohim já considera as três partes, a inteligência, a vontade e a memória. Então aqui já começamos a decodificar. E então a inteligência, a vontade e a memória, eu chamo o conjunto das divinas potências, ou a coletividade das divinas potências, é como aparece na Bíblia. Então, essa é a primeira palavra-chave, Elohim, tá? Então, aqui está ela foi destacada daqui, Elohim. No original hebraico, não vou mostrar agora, senão vou perder tempo, porque o tempo aqui agora é precioso. E o que é que Elohim faz? Elohim é Lo, Rim, cria, Reshit. Elohim cria Reshit. Então, Reshit é criado por Elohim, dentro de Elohim. Então, Elohim cria Reshit. Ou seja, El, na sua manifestação como Elohim, mostrando suas três capacidades maiores, inteligência, vontade e memória, cria Reshit. Reshit, segundo São João, usando a versão grega, os gregos pegaram um sinônimo de Reshit, que é arque. Então, São João vai para esse sinônimo de Reshit, que ele aprendeu de Apolônio de Tiana, da escola de Alexandria, cujo principal mestre era Hermes Trismegisto. Ele tinha contato, então ele aprendeu que uma das qualidades principais é o pensamento pensante, ou seja, a inteligência. E ele vai dar destaque a essa inteligência, né? Então, Elohim, portanto, é inteligência, vontade e memória, e então a gente chama de Elohim, esse conjunto. El seria ele indiferenciado. Ele cria Reshit. Como São João pegou a versão dos 70, porque eles tinham uma desconfiança dos judeus, que não aceitavam a mensagem de Jesus, então ele vai pegar a versão dos 70, que não tem compromisso. Foi feita 200 anos, 250 anos antes de Jesus. Portanto, não havia briga entre as duas facções. Então, São João, em vez de pegar Reshit, vai pegar Arque. E ele vai dizer, Enarque, enologos, kaologos, enprostonteon, kaiteos, enologos. Ou seja, na substância primordial estava o pensamento pensante. E o pensamento pensante, chamado o verbo nas traduções, estava com Deus, e o pensamento pensante era Deus. São João vai pegar da versão dos 70.
Então, e Hermes vai dizer ainda mais que é verdadeiro, é certo e claro, há três mundos, que o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar o milagre da unidade. Por quê? Porque Elohim, ao criar Reshit, em Reshit, que é o mesmo que Arque, quem decodifica para nós é São João, no evangelho dele, no original, né? En Arque, en Logos. Ou seja, o importante é saber que Arque é um sinônimo perfeito de Reshit, perfeito, substância primordial, princípio de todos os princípios, lei que gera todas as leis. E essa lei, então, São João diz que é chamada, ele vai usar no evangelho dele, o Logos, o pensamento pensante. E o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Então aqui estamos. Elohim cria Reshit e Reshit vai criar o universo. Então é Reshit quem vai criar o universo. E então é, portanto, o pensamento pensante. Mas é claro que Reshit não age sozinho. Por quê? Porque nós já vimos que o Logos, que é a inteligência de Deus, né, ele age junto com a memória e age junto com a vontade. Então são essas três potências que juntas são representadas aqui, e elas vão trabalhar unidas como em nós. Então, se considerarmos essa verdade, então vamos ter o texto como nós dissemos e diremos a vocês. Então, o que é que está escrito aqui? Está escrito agora, vamos para a versão hebraica, mas a versão hebraica na sua acepção está interlinear em inglês, e aqui eu já vou direto para a tradição, a sagrada tradição. Então não vai me interessar. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haeret. Então, primeira frase, né? Em Reshit, Elohim criou, já vimos ali, Elohim cria Reshit. Então aqui está invertido o sujeito antes depois do verbo, criou Elohim. Em Reshit, bara Elohim. Em Reshit, criou Elohim. Ó, na frase na ordem direta, em Reshit, Elohim criou, como eu coloquei aqui embaixo. Então, Elohim cria, né? Elohim cria. E quem é Elohim? É El, mais decodificado em inteligência, vontade e memória. Então, ele cria Reshit. Reshit é Arque, a mesma coisa, sinônimo perfeito, substância de todas as substâncias, né? O todo que tem toda a potência, tudo aquilo que é possível está, e São João vai dizer que ele é o pensamento, né? Enarque no logos, então vai usar a versão grega, e o logos é o pensamento pensante. E a criação é pelo pensamento, é a expressão do pensamento. E aí, aqui então nós teremos em Reshit, Elohim, o conjunto das divinas potências, criou o denso e o sutil. Então, quem diz que é o denso e o sutil? Hermes Trismegisto, na sua Tábulas Maragrina, aqui no final. Então, ele é quem diz, né? Ele decodifica na escola de Alexandria em grego, e ele diz que é verdadeiro, completo e claro. Portanto, são três mundos, que o que está embaixo é como o que está no alto, e o que está no alto é como o que está embaixo, para realizar o milagre da unidade, ou seja, para que El volte a ser conhecido, ele que era desconhecido. E, no final das contas, ele diz, então, que para saber isso, a primeira coisa que você vai saber é separar a terra do fogo, o sutil do espesso, docemente e com grande habilidade. Então, terra, fogo, água e ar são os quatro elementos da escola de Alexandria, né, do que os gregos herdaram dos gregos, né, lá dos pré-socráticos. Mas, em vez de terra e fogo, ele já traduz também o sutil e o espesso. Então, nós vamos partir dessa expressão de Hermes Trismegisto, meu mestre pessoal, Corpus Hermético. O livro é absolutamente autêntico, a Igreja Católica já reconheceu isso, a autenticidade do Corpus Hermético. Então, o sutil e o espesso. Então, o Logos, o pensamento pensante, tira da memória, que é o Ain,
o pensamento pensante é o Sof, movido por Aor, pelo vento, o sopro. Então, são as três faculdades, a inteligência, vontade e memória, dita de outra maneira. Então, a inteligência é movida pelo sopro, por Aor. E Aor tira de dentro de Ain, que é a memória, tudo o que ele quiser. O pensamento pensante, então, tem acesso à memória única, que é o começo de tudo, que Stephen Hawking não considera. E que a doutora Maria Pereira diz que é um todo inconsciente de si, inconsciente uma obra. Como é que é inconsciente se ele tem inteligência, vontade e memória? Então, se ele tem inteligência, sabe o que é. Né? Se ele tem vontade, ele quer, faz o que quer. E se ele tem memória, então ele sabe o que é que ele era e o que é que ele é e o que é que ele será. Então, não podemos aceitar a explanação de Maria Pereira e não podemos aceitar a explanação de Stephen Hawking, que diz que começa do Logos, ou seja, da estrela branca, a substância de todas as substâncias. Não, começa do Logos, mas o Logos tem uma origem que é exatamente em Elohim. Elohim é El. Então, já decodificamos essa parte para vocês. Então, em Reshit, ou seja, em Arque, na substância de todas as substâncias, Elohim criou, Elohim é El, né, o Deus em manifesto, criou a substância densa e a substância sutil. Então, duas substâncias que na yoga, ou no yoga, como vocês querem, vai ser mostrada como sendo dois raios que se completam, né? Um vindo do alto e outro vindo de baixo. Então, o espesso, o sutil e o espesso, ou o sutil e o grosseiro. Então, é a partir daí que nós começamos, e Stephen Hawking começa o Big Bang. Então, ele parte daí. Mas já vimos que antes disso aí, tem muita coisa que os cientistas pressionaram e ele terminou reconhecendo 2 anos antes de morrer, que na verdade havia algo antes. Então, mas ele não considera. E aí o que é que acontece? O que acontece é que ele diz que então houve o Big Bang. Ou seja, na Anã branca, que é o Logos, é a inteligência, ela se manifesta, e ao se manifestar, se manifesta como tal. Assim, quer dizer, a primeira maneira, ela é uma singularidade, diz ele, a palavra, é o neologismo, não, já disse a palavra, mas é a expressão que no vocabulário dele se manifesta dessa forma, mas aqui no fundo está escuro, esse escuro é o Logos, né? É o todo pensante, é o pensamento pensante. Já não é mais o Deus indiferenciado, já não é mais El, né? El já se tornou Elohim, a coletividade das divinas potências ou o conjunto das potências divinas, inteligência, vontade e memória. Aqui já é Reshit. Reshit é Arque, a substância primordial, primitiva. E essa substância primordial começa a se manifestar aqui. Outra maneira de dizer isto, né, nós vimos aqui em outro livro semelhante, então estamos fazendo uma recapitulação. Outra maneira de dizer isto é mostrar assim a criação dos elementos. Então, o indiferenciado aqui, que seria o Logos ainda sem ser conhecido, ele se manifesta como o sutil, aqui as nuvens, e o grosseiro, que está aqui dentro. Traduzido lá por Et Hashamaim Vet Haeretz. Shamaim, as águas superiores, e Eretz, a tradução seria o que nós diríamos matéria, mas a matéria nesse momento é completamente diferente de tudo que Einstein podia imaginar, separada, energia e matéria separada. Então a energia e a matéria se manifestam como coisa separada, o sutil e o grosseiro, o sutil e o denso. Aqui está então uma boa assim. A anã branca surge do Logos, que para nós não pode ser conhecido, mas aí vai ser conhecido. E vai ser conhecido como? Pelo sutil, representada pela nuvem de gases, que o Stephen Hawking admite, e pelo grosseiro, que é o que essa nuvem de gases vai se formar à medida que a evolui. Então,
E aí o texto hebraico vai continuar. E vai continuar dizendo com toda clareza aquilo que a Bíblia afirma. Então, são a mesma coisa. E vai dizer que o grosseiro enderece, faerece, aitá, torru, feborru. Então, são duas outras palavras-chave. Então, agora, né, o pensamento pensante se desdobra como sendo sutil e grosseiro, e aí o sutil e o grosseiro vai se manifestar como torru e borru. Essas duas palavras em hebraico significam o vazio, o vácuo e o sutil, o caos. O vácuo, torru, e o caos. Torru vai aparecer mais abaixo como terrom, que é a sua palavra original. Torru é terrom, terremoto, Tiamat, nas mitologias. Então, torru quer dizer o vácuo, que no link abaixo do vídeo anterior nós colocamos que a ciência já ficou com que existe, né? Exatamente hoje nós temos substâncias embaladas a vácuo, o leite pasteurizado, então hoje já se conhece o vácuo, e borru, que é o caos. O caos é o mundo, né? Dá uma olhada em torno, você vê que a civilização está gozando do privilégio de viver no caos. Torru, borru, outras duas palavras claras. E aí eles dizem simplesmente era deserto e vazio, de alguma forma se aproximam. Então, no original, as palavras torru e borru se aproximam. Solidão e caos. Vazio, vácuo e caos. Quer dizer, tudo misturado e junto. Tudo junto e misturado. Mas isso é só Eretz. Não entrou ainda Hashamaim. Você vê que ele está dizendo Vaeretz, Aitá, Torru, Borru. Ou seja, a matéria, vamos ter que admitir esse termo, né? Seria mais correto, energia e matéria, mas num estado que nem o físico moderno poderia imaginar, separados, né? Então, Hashamaim, Vet, Haeretz. Então, aí ele vai agora deixar o Hashamaim e vai definir o que é Eretz. Eretz era solidão e caos. Vácuo, torru, viborru. Vácuo e caos. Então, e até aí nós já dissemos a vocês, e trevas cobriam a totalidade. Então, diz Stephen Hawking, vai dizer que devido ao fato do calor ser extremamente grande, então essa matéria, Eretz, era extremamente espessa. Então é o espesso, né, que Hermes diz, o sutil e o espesso. Então olha como é perfeito. É tão espesso que não deixa passar a luz. Mas Hawking, de onde vem essa luz? Essa luz que o espesso não deixa passar é exatamente Shamaim, ou está por trás de Shamaim, e ela vai aparecer na Bíblia. Deus vai dizer, faça-se a luz, vocês sabem disso. Então você vê tudo consoante a ciência. Então, Torru, Borru, o vácuo e o caos. Vamos continuar? Hoje nós pretendemos dar um pedaço maior, né? E Kshek, Afenei, Terrom. Então, Kshek, ou seja, trevas, deixa eu escrever a palavra, que hoje nós vamos, então, ver, são palavras-chave para compreender, segundo a tradição. É Kshek. E Kshek cobria a face, do abismo, Terrom. Então, Torru aqui vai aparecer como Terrom. É a sua forma original. Terrom, nos mitos. Opa, temon nada. Terrom, errei aqui, desculpem. Terrom. Então, Torru é Terrom. E Terrom não começa a se manifestar o Eretz, a substância, a matéria, né? Saído da substância junto com a essência. Então, essência e substância. E aí, Torru vai agora ser desdobrado, dizendo que a expansão dele, a matéria, estava num estado de nuvem, de névoa,
né, de densidade tão grande que o que tinha nela era trevas, né, Shek, onde em Terrom, ou seja, em Tohu, no caos. Não fala ainda no vazio e no caos. Não fala ainda de Hashamaim. Estamos descrevendo o que acontece com Eretz, a matéria. Não introduzimos ainda Shamaim. Até agora a Bíblia diz Vaeretz Aitá Tohu Bohu. E Eretz, a matéria, era vácuo e vazio. E trevas, Keshek, né, cobria toda a face de Terrom, toda a face do vazio. Aqui usado uma palavra para fazer que esse vazio vai se estender, porque já tem um espaço predeterminado para que ele se manifeste. Já mostramos isso na Cabala, na árvore inteira, né? Então, Terrom, então, é o vazio. E trevas, exatamente de acordo com o Big Bang. O espaço estava tão denso, né? Porque tudo estava ali, muito concentrado, um calor absurdo de trilhões e trilhões de graus Celsius, muitas vezes maior do que o nosso Sol, então não deixava passar a luz do Sol. O Sol era o quê? O Cristo, o Logos, a inteligência. Esse é o Sol, né? Ele é a luz da vida e a vida é a luz dos homens, né? Vai dizer São João. Então, Stephen Hawking não diz de onde vem a luz, só diz que tudo eram trevas, porque a condensação dos gases iniciais era tão grande que não deixava passar a luz. Então, check, as trevas estão na teoria do Big Bang, cobrindo o todo, como a totalidade. E aí, esse todo, na verdade, vai ser aquela figura que nós mostramos, vácuo e vazio. Então, vácuo ou vazio e o como é que nós, a palavra que nós dissemos? O caos. Então, o vácuo e vazio vai se tornando o caos. E esse caos, então, como é que o texto vai continuar? O texto vai continuar dizendo que o Espírito de Deus pairava, batia as asas sobre as águas. Agora Maim vai aparecer. Então, até aí era somente a matéria. Vocês vão ter que dividir matéria e energia. Né? Tem que pensar que estamos num nível de abstração onde matéria e energia são separadas. Então, Eretz é a matéria e Maim são as águas, as energias. É a palavra bíblica, a energia. Agora é que ele vai dizer que Maim vai ser trazida. Vai ser trazida por quem? Pelo sopro de Deus. Então, existe, né, o Aor, então, o Ruá, que é o sopro, o vento, o sopro. Então, o sopro, que até então estava deixado de lado, que é o sutil, estavam falando apenas de Eretz, o grosseiro, agora vai entrar em cena o sutil. E o sutil vai se fundir com o grosseiro. Então, no caos, era apenas o grosseiro. O grosseiro estava numa situação de caos. E a sua expansão era tão densa, termo estudo essa palavra, né? E o sutil agora vai se unir através de Ruá. Ou seja, o sutil, Ruá, vai trazer Shamaim, vai trazer Shamaim, e vai combinar com aquele caos. Ou seja, o sutil vai entrar em cena. A energia agora vai vir para se combinar com a matéria. Tá? Então, o texto é claro. Né? O texto é claro. E é a mesma coisa da evolução. Então, à medida que Maim vem com o sopro, o que é que o sopro faz? Pega um prato de caldo quente. E aí, está quente demais, você pega uma colherada e sopra. A primeira coisa que acontece, Steve Hawking diz, essa substância muitíssimo quente vai esfriando. Olha, minha gente, só esfria porque tem o sopro. O sopro é quem vai fazer com que as temperaturas vão caindo. A tendência para o azul ou para o vermelho é fruto do sopro. Na medida que está o calor, né, incandescente, é vermelho. À medida que o sopro age, então ele vai se tornando azul.
Isso é o que a ciência vê ainda hoje, quando o telescópio pega lá o princípio do Big Bang. Claríssimo. Mas isso não é feito ao acaso. O sopro, Ruá, o santo Ruá, o sopro, Ruá. Então, vai fazer o quê? Ele vai trazer o sutil, que é a energia formadora, que é ela quem vai dar forma, e vai se combinar, e a partir daí matéria e energia não serão mais distintas. Só a partir daí. Quando Einstein agora for analisar o que é o mundo, ele vai dizer que é matéria, energia, espaço e tempo. Então, o que é que Ruá faz? Resfria, primeiro. Então, não há, se não houvesse Ruá, o sopro, a colher de sopa continuaria quente e você não poderia comer ela. Então, você sopra a colher. Então, o sopro sopra na substância incandescente e, além de soprar e resfriar, vai trazer Maim, que é o Chamaim, que é o sutil, ou seja, a energia, e combina tudo. E a partir daí, matéria, energia e matéria vão ser criados. Mas nós sabemos também que é impossível haver matéria e energia juntas sem se deslocarem no espaço-tempo. Então aqui há o resfriamento, olha, a ação de Ruá, o vento, né, vai trazer o sopro de Deus, vai trazer o resfriamento, como Stephen Hawking diz, quer dizer, do vermelho passar para o azul, vai trazer a combinação, as partículas vão se formar, porque Maim, que é o sutil unido ao grosseiro, aquele caos começa a desaparecer, vai evoluindo, juntando-se a Chamaim, e Eretz, juntando com Chamaim, matéria e energia, vão se tornar uma coisa só, de modo que é isso que Einstein vai dizer. Mas ainda há trevas, ou seja, cheque, como nós mostramos aqui, ainda essa formação ainda está muito densa. Então, que cheque coloquei aqui para vocês, não é? Não coloquei cheque? Coloquei. Ainda há cheque, ainda há trevas. E então, as trevas estão dentro do indiferenciado, ou seja, dentro do caos, né? E aí, veja, Ruá vai criar o esfriamento de bilhões, trilhões de graus Celsius, vai caindo do vermelho para o azul, vai unir a energia e a matéria, e aí quando chegarmos ao século XX, Einstein vai perceber que os dois são uma coisa só, mas aqui houve a união, graças ao sopro, ao divino Ruá. E aí, o que é que o Ruá vai fazer? Vejam que coisa maravilhosa. Ruá vai trazer olha, é a mesma coisa, gente. Peguem Ruá aqui, ele está aqui, ó. Tá vendo? Invertido, ó. R-U-A. Aqui está R-U-A. Aqui está de trás para frente R-U-A. Mas aqui é Aur. Lê-se Aur, embora escreva com U. Então, Ruá toma uma forma diferente. Então, começa a evolução. Então, a evolução é uma verdade, mas tem que ser entendida a partir como criação. Evolução e criação. A evolução é resultante da criação. Então, o Ruá se torna, ele se inverte. Olha, Aor é Ruá ao contrário, minha gente. Então, ele faz uma mágica. Ele se mostra de uma forma diferente. Ele muda. Então, começa a mudança. Começa o devir. Começa a mudança. E aí se torna Aor. Stephen Hawking diz. Então se torna luz. Aor quer dizer luz. Então, mas a Bíblia vai especificar. Ruá é sopro e Aor é luz. Então, Ruá é sopro, que se transforma, se inverte e fica Aor. Simples assim. E Stephen Hawking diz que aí, na matéria indiferenciada, que era muito densa, e o caos não deixava passar a luz, então, de repente, a luz passa. Mas a luz passa, é tudo assim, historinha para boi dormir, né? Acontece, sem causa. Efeito sem causa não existe. Porque aí nós já estamos no mundo criado. E no mundo criado, o espaço-tempo, que é a união de Chamaim
com Eretz, cria o espaço-tempo, cria o resfriamento, daí para frente a matéria, o caos vai esfriando, né? O caldo quente, a indiferença, as nuvens quentes, desculpa, o caldo não, ainda não chegou o caldo, né? As nuvens quentes vão esfriando e vão se unindo, vai ser criada a gravidade. A gravidade é o amor, portanto, Ruá, também chamada vontade, também significa o amor. O que é que o amor faz com o casal? Eles se abraçam, se beijam e transam, ou seja, a união. Então, a energia vai se unir à matéria, vai criar a gravidade. E a gravidade vai formar o quê? Os elementos. Mas isso por criação, pela ordem de Deus, né? E tudo isso está sobre a face de Terrom. Ou seja, todo esse fenômeno acontece, né, daquilo que era Tohu, caos, e que já se transforma em Terrom. Então, as trevas que aqui constituíam o vácuo e as trevas vão se transformar em Terrom, que já é uma evolução das trevas, e o Ruá, que é o sopro, aparece, que é Chamaim, e resfria, une energia e matéria, cria espaço-tempo e cria também o devir, porque tudo isso é resultado da união da energia com a matéria. Começa, então, o processo de evolução. E aí o indiferenciado, que é aquele todo escuro, torna-se compacto, porque a gravidade, o amor, Ruá, é vontade e amor, vai criar os aglomerados, e esses aglomerados, então, vai deixar vazios, e esses vazios vai deixar passar a luz. Ou seja, Cheque, as trevas, tudo de acordo com a teoria da evolução, as trevas, Cheque, que estavam no caos, então, mas já evoluído, né? Tohu se torna Terrom, é a mesma raiz em hebraico, então, através de Ruá, deixa passar a luz, a Or. Isso vai ser explicado. Ruá se torna Aor. Aor quer dizer luz, mas luz, né, que vem de onde o texto bíblico diz. Continuando, diz, o Espírito de Deus, ou seja, o sopro de Elohim, batia as asas sobre as águas, sobre o sutil, ou seja, soprando o sutil. Aí começa o devir. Via Mer Elohim, via Iaor, e aí Aor. E aí agora veja, ele aí explica por que há esse fenômeno. Há esse fenômeno porque Deus diz, vi aí Aor. Eu vou colocar só o V, aí. É a nossa preposição E. E disse Deus, Aor. Então, o Aor, o Ruá se transforma em Aor pela vontade de Deus e por uma ordem. Tudo é informação, vai dizer a doutora Vera Rubin em 1932. Então, olha, tudo de acordo com a mais perfeita ciência, moderna, a mais moderna. Então, o Ruá se torna Aor, ele se muda, ele mostra o avesso dele. Então, o avesso de Ruá, que é invisível, se torna Aor, que é luz. Então, mas por uma ordem de Deus, uma informação. Chegaram aqueles grupos de astrofísicos à conclusão, a partir de 1921, até 1968, e Vera Rubin, em 1932, diz que tudo é informação. Então, olha a informação. Via Mer Elohim, disse Deus, Amer, a palavra, a informação, a ordem divina, e aí, Aor, seja luz. E Stephen Hawking diz, à medida então que as nuvens vão se compactando, formando os elementos, e os elementos vão passando a formar as substâncias, vão criando vazios. E nesses vazios passa a luz. Mas de onde vem essa luz? Ele não explica. De onde estava essa luz? Então fica uma porção de lacunas na teoria do Big Bang, que depois nós vamos ler aqui um livro especializado de um físico que vai explicar os furos, né? Os desvios, os deslizes da teoria científica, não explicando. Aqui nós vamos mostrando o detalhe, porque o detalhe é exatamente pela vontade de Deus. Pela palavra de Deus os céus foram criados. Então está aí no Salmo. Então tudo por criação. Há uma inteligência, uma vontade, memória e ação. E aqui o desdobramento de Aor
de Ruá em Aor é que começa o devir. E aí Deus diz, e aí Aor, seja luz, e a luz. Exatamente como disse Stephen Hawking, né? Então, o caos, então, era exatamente a nuvem de quente que vai esfriando, junta o sopro, Ruá, traz Chamaim, que é a energia junta-se à matéria, essa união vai formar a gravidade, a coesão, que vai unir o denso e o sutil, e vai criar o que Einstein vai conhecer como matéria-energia, vai criar o espaço-tempo, vai criar o resfriamento, que vai acontecer daí para frente, ou seja, do vermelho vai para o azul. Hoje sabe pelos telescópios potentes que o que está mais distante está vermelho, mais perto do Big Bang, e o que está mais próximo de onde está em azul. Então, a queda do vermelho para o azul significa esfriamento. Mas esfriamento é devido a quê? A Ruá ter se mostrado como a moeda, virou o lado da moeda e se tornou a Or. E as trevas desapareceram, porque esses buracos, né, na verdade, escondem Deus, né? Ruá, Aor. Então, esses buracos escondiam o todo, né, escondia Aor. E aí, com a ordem de Deus, Aor se transforma, é uma moeda aqui, Aor é aqui, Ruá é aqui. Você vê que a palavra basta inverter, são as mesmas letras. Maravilha, a tradição é fantástica. Eu fico maravilhado. Então ela mostra o avesso dela. E aí, Ruá se torna Aor, luz. Mas se torna como? Simplesmente se tornando, não. Via Mer Elohim. E Deus deu uma ordem, uma palavra, uma informação. E aí, Aor, seja luz. E foi luz. Via aí, Aor. Via Mer Elohim. E aí, Aor. E a palavra disse, seja luz, o verbo, o Logos, então quem está em ação é o Logos, que é Deus, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e naquele no Logos, cai o Logos em proston theon, cai teos no Logos. Gente, é só manter isso de cabeça, é só olhar, decorar, e você vai ter tudo o que a ciência diz, explicado bonitinho por criação. E então, Aor vira o reverso e se mostra como Aor. E Aor não surge. Essa mudança de Ruá para Aor é uma ordem. O Logos manda através da informação que ele tira da memória, do Aim. O Sof tira do Aim uma ordem, uma palavra, uma informação. Essa informação é e aí Aor, seja luz. E o texto continua, e foi luz. Vi aí Aor. E se fez luz. Então, vejam que maravilha. Pronto. Então, decodificamos essa parte toda que nós lemos. Simples, maravilhoso, fantástico. E aí ele continua. Mas Deus separou a luz das trevas. É o próximo vídeo. E Deus separou a luz das trevas. Ou seja, Deus disse, haja luz, então foi luz aqui. Mas aí a frase seguinte é, vamos ver no hebraico. Viamer Elohim, e aí Aor, vi aí Aor. E Deus disse, outra informação, let light be, seja luz, e foi luz, né? Aor é luz, e foi luz. Então, Deus deu uma ordem, seja luz, né? Aor, e aí Ruá se transforma em Aor. E aí, a próxima frase é, e Deus viu que a luz era boa e separou-o das trevas. Ou seja, quando Deus cria a luz projeta a sombra. É lógico, é uma lei física. Ali eu tenho um foco de luz. Se eu pegar esse livro, ó, e virar para o foco de luz, ele está todo claro. Se eu fizer assim, aqui, se eu pegar outro livro e colocar entre o foco de luz e esse livro, vocês vão ver, ó, a sombra, tá vendo? Ó? Não tem como ter a luz sem a luz projetar a sombra, ó. E Deus separou a luz da sombra. Via aí Aor, fez-se a luz. Ali eu tenho o foco de luz, a luminária. E aí é impossível criar a luz. Deus não faz
vamos dizer assim, não é contrário às leis que ele criou. E aí ele cria uma lei. A luz produz a sombra. Então aí, ó, tá vendo? O livro que eu estou colocando aqui entre o foco de luz e esse outro livro vai produzir uma sombra na capa do livro vermelho, que é exatamente a projeção da imagem do livro que está aqui na minha mão. Então, Deus diz, faça-se a luz, e automaticamente a luz projeta a sombra. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da sombra. Ou seja, a essência da luz, a luz criada, então é separada da sombra pela vontade de Deus. Ele quis separar a luz da sombra. Aí vamos dar uma chegadinha agora em Elifas, que ele mostra isso assim. Já mostramos essa figura a vocês várias vezes. Então, tudo junto e misturado é assim. Então, aqui está matéria e energia, espaço-tempo, representado assim, tudo misturado. Matéria, energia, espaço-tempo, né? Mas Elifas faz uma figura aqui que mostra eles diferenciados antes daquela união, ó, luz e sombra. E aqui entorna o Logos. Qualquer coisa, aqui pode ser o Ain, aqui pode ser o Sof, aqui pode ser o Aor. Então, é sempre deles, simbolizado pela serpente que morde a própria cauda, o infinito e manifesto, que parte a ordem. Então, a luz é criada, Aor, e a luz projeta a sombra, né? E Deus, a sombra é a mesma coisa que a treva, a noite, então um projeta o outro. Então o Deus de barba branca projeta o Deus de barba negra. Então é assim. Então quando Deus diz faça-se a luz, cria-se automaticamente a sombra. E ao fazer-se a sombra, quer dizer, Kashyyyk é trevas, sombras. Então quando Deus diz Iaor, seja a luz, então como eu disse, a união, a gravidade, porque Aor, Ruá é amor, é a vontade, é amor, cria a gravidade, junta matéria e energia, formando uma coisa só, cria o espaço-tempo, porque todo mundo sabe que a matéria se desenvolve no espaço, e o espaço tem etapas que se chama tempo. Olha, tudo isso explicado minuciosamente, segundo a mais perfeita e clara e exata ciência, aqui agora no século XIX. Mas antes não se sabia disso, só se acreditar na Bíblia. E naquela versão da Bíblia que está, segundo uma tradução forreca. Mas paciência, é o que vocês têm. Então aqui eu estou pegando a Sagrada Tradição. Ali está escrito como os tradutores acharam que deviam escrever para que o povo ignorante tivesse uma ideia. Porque se escrevesse isso aqui, o povo ia pirar, não ia entender. Mas, então, faz-se a luz. Essa luz projeta a sombra. Então, Aor projeta outro tipo de Kashyyyk. Não é o mesmo Kashyyyk que está ali, é mais brando. Então, uma coisa é Kashyyyk quando está no indiferenciado. Agora estamos na diferenciação. A luz já passou, a matéria vai ser criada. Dentro da matéria vai haver a energia. E aqui, a luz vai automaticamente projetar a sombra. E aí Deus chamou a luz dia e a sombra chamou noite. Vamos deixar para o próximo vídeo, que ele já completou 1 hora. Perceberam? Então vamos ficar aqui, tá? Aor projeta Kashyyyk. O mesmo Kashyyyk que está aqui, não. Aqui esse Kashyyyk está em Tohu, ou que aqui é dito Torron, um estado já evolutivo de Tohu. Tohu evolui para Terron. E aqui, o Kashyyyk que está aqui não é o mesmo Kashyyyk que está aqui. Aqui são trevas absolutas, aqui é sombra. E aí no próximo vídeo nós continuaremos. Tudo perfeito, fizemos uma revisão completa. Quem quiser pegar esse vídeo não terá o detalhe, mas terá uma noção, tudo de acordo com o Big Bang, só que explicando, né, explicando como é uma obra maravilhosa, que Hermes Trismegisto mostra no seu livro notável, né, que é o Corpus Hermeticum, já considerado absolutamente autêntico e verdadeiro, o sutil do grosseiro. Então, na verdade, e aí aí se manifesta claramente o sutil e o grosseiro. Aí se percebe o que é matéria e energia, o que é luz e sombra,
o que é espaço-tempo, através da gravidade, do amor, da vontade, do ruá, que se torna aur, luz. Gravidade, luz e espaço-tempo, matéria e energia, tudo junto e misturado, por uma ordem de Deus. Viamer Elohim. E a palavra disse, e aí Aor, seja a luz. E Ruá se torna Aor, mostrando simplesmente a outra face. Ruá é uma face, Aor é outra face. Da mesma realidade, o Espírito, o Ruá. Então ele está aqui. Aqui está ele espalhado. Tudo é resultado agora dele. É ele que vai fazer tudo. Mas umas coisas que são boas ao nosso ver e outras não são. A serpente, se me morder, eu vou morrer. Mas é do veneno da serpente que vai ser tirado o soro antiofídico, que eu sendo vacinado não morro. Olha que coisa maravilhosa. Gente, é fantástico. É simplesmente empolgante, né? Quer dizer, do mal, da sombra, então ele tira a luz produz a sombra. Quer dizer, a criação vai evoluir até a serpente, a víbora, e a víbora tem veneno, e ela me mordendo, eu vou morrer. Mas do veneno da víbora, o Butantan vai fazer o soro antiofídico e injetado em mim, eu não vou morrer. Ou seja, a sombra volta a ser luz. Então, luz e sombra vão se alternar no mundo, e aí Elifas vai criar aquela figura em separado, mas no mesmo livro ele dá as duas figuras, elas em separado, luz e sombra, né? O Deus claro e o Deus escuro, mas aqui adiante ele dá tudo junto e misturado. Na verdade, é assim. Hoje, matéria e energia são indissociáveis, espaço e tempo são indissociáveis, né? Então, a gravidade faz com que isso aconteça. Os dois se juntam. Aí é aquela história. Um elétron vai passando por outro elétron e se junta. Pelo acaso, uma ova. Em cada 100 tentativas, diz o próprio Systemhofen, uma dá certo. Ora, por quê? Porque Deus quer que seja formado assim. Então, aquela que deu certo é aquele que quis que desse certo. Então, pelo acaso, eu vou para cálculos matemáticos, isso não daria o tempo de 14 bilhões de anos. Se esperássemos pela força do acaso, matematicamente, eu tenho os cálculos, vou mostrar um físico no final dessa explanação, calculando e mostrando que, se fizer cálculos matemáticos precisos, hoje, a teoria de Stephen Hawking cai. Porque em cada 100 elétrons que estavam passando um pelo outro, um se une ao outro e forma o átomo de hidrogênio, que é o primeiro. O hidrogênio recebe um terceiro átomo e vai se tornar o hélio. E assim vai se tornando agora o oxigênio, o nitrogênio e todas as substâncias da tabela periódica, por gravidade, que é amor, que é vontade. Ou seja, a ação da vontade continua. E trevas, sombra e trevas, que são aqui manifestado por Elifas separadamente, a luz projeta a sombra, mas não é o mesmo que cheque que está lá no caos. Aqui já é uma figura construtiva, aqui já é uma unidade, vamos dizer assim, da verdade. Então, e aqui mostra que não é assim diferenciado, é indiferenciado, é junto e misturado, é uma coisa só. Espaço-tempo, matéria e energia, né? Então, o bem e o mal, como nós chamamos, né? E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, uma é outra, uma projeta a outra, e não tem como não ser assim, porque foi a ordem de Deus que seja assim. Então, no mundo, o Santo Agostinho diz: Deus permite o mal para que do mal ele tire um bem. Então, tá vendo, ó? A fé explica tudo, a religião explica tudo, o crente sabe tudo, tudo que o cientista sabe, eu li, tenho de memória a criação de Stephen Hawking, tenho de memória a criação, como a Maria Pereira diz, mas não são verdadeiras. A verdade eu estou dizendo a vocês agora, segundo a Sagrada Tradição. E já Hermes, na escola de Alexandria, já estudava isso, junto com Apolônio de Tiana e junto com Hermes Trismegisto, que ficou, é o que escreveu. Apolônio não tem obra dele. E aqui ele diz, o sutil do grosseiro. Seu poder não tem limites na terra. Ou seja, o poder de Ruá, como Aor, luz, na verdade é informação, e vai formar tudo na terra.
é a conclusão daqueles astrofísicos em grupos diferentes, de 1921 a 1968, tudo é informação, né? Deus criou tudo pela sua palavra. Gente, isso é a mais recente descoberta da ciência, de 1920 a 1968, tudo é informação, né? Então, ficamos aqui agora, no próximo vídeo, vamos explorar essa questão da criação da luz, que é muito importante. É uma das fases Chan, é um momentum da criação, e na verdade é a criação de Javé. Pronto, já dei uma palhinha, né? O Via-Ia-Or, e Deus separou a luz das trevas. Então, a luz que projeta a sombra já é Javé. Então, já temos aí a primeira dica para o próximo vídeo. Que lá no final do dia, ele diz: e Deus abençoou o sétimo dia, porque nele terminou a obra que criou para fazer. Ou seja, Javé é um ser, é um ente, que aparece ali como luz e sombra. Então, é um bipolar que vai fazer aquilo que ele vai presenciar na criação, porque a criação toda será feita dentro dele. E ele então vai fazer, porque é no mundo dos arquétipos. Mas isso vai voltar lá. Então, está sendo feita no mundo dos arquétipos. E aí Javé vai fazer no mundo dos símbolos e parasímbolos. Mas isso fica para a próxima aula. Então, ademã, eu vou em frente. Obrigado, deem seu like, não esqueçam da mãozinha. E percebam, ciência e fé não são incongruentes, não são contrárias, não se contradizem. Basta saber ler. Graças a Deus eu tive o dom. Recebi o entendimento, recebi o discernimento e a compreensão. E aí eu consigo perceber que uma coisa é a mesma que outra. Mas a ignorância é uma merda, desculpem. Então até o próximo vídeo.